Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Nessa aula falaremos sobre as migrações internacionais. Vamos dar um enfoque nas migrações internacionais que envolvem o Brasil. Também traçaremos um panorama das migrações internacionais, considerando os grandes fluxos migratórios da atualidade. Vamos diferenciar os termos, né? Existe migração com a letra M, que é movimento ou deslocamento. Existe também imigração com a letra I, que quer dizer entrada ou chegada de pessoas de fora. E ainda nós temos a emigração com a letra E, que é a saída do lugar de origem para um outro lugar. Então tem que ter um certo cuidado ao usar essas palavras, né? Porque o imigrante, do nosso ponto de vista, ele é o estrangeiro que vem para o Brasil. Mas se você, brasileiro, se muda para o exterior, então você é emigrante, né? Com a letra E, com relação ao território brasileiro, porque você está saindo dele. Porém, você também é imigrante, com a letra I, ao chegar no novo país onde irá morar ou permanecer por um tempo. Então, uma forma fácil da gente associar, para não esquecer, né, é pensarmos nas palavras importação e também exportação. Quando você compra um produto importado, você sabe que ele veio de outro país. E quando falamos em exportação, falamos em produtos, mercadorias brasileiras, né, que vão para o exterior. Então, importação com a letra I está relacionada à imigração, que é a entrada do estrangeiro. E a exportação com a letra E é a saída de mercadorias, né? E isso se associa à emigração, que seria a saída de pessoas. Aqui nós temos uma tabela representando as principais nacionalidades que migraram para o Brasil até o início do século XXI. Então a gente vai abordar historicamente os maiores grupos. Então, começando pelos portugueses, que foram nossos colonizadores, né? Isso já explica o porquê eles são a maioria. Estiveram por aqui por muito mais tempo, né, controlando politicamente o território, explorando recursos naturais, né. Houve uma chamada segunda onda de portugueses no século XVIII, depois da descoberta do ouro e diamante no período colonial. E aí um número significativo de exploradores saíram de Portugal, vieram aqui tentar a sorte, né, e boa parte permaneceu no Brasil. O segundo maior grupo são os italianos, né, com mais de 1.600.000 imigrantes. A Itália passava por crise no final do século XIX, né, e o Brasil estava na transição do regime escravocrata para o período republicano. E houve incentivo para a vinda de imigrantes para trabalhar no Brasil, especialmente nas lavouras de café. Nós temos ainda os espanhóis, né, como o terceiro maior grupo. A Espanha colonizou parte da América Latina e sempre esteve em nossa vizinhança, enquanto éramos colonizados pelos portugueses. Então, durante todo o período colonial, né, foi significativa a presença de espanhóis em zonas fronteiriças do sul do Brasil, mas de forma mais efetiva, a migração espanhola se deu no final do século XIX, né, e metade do XX, e isso por conta de crises na Espanha e também por incentivo à vinda de estrangeiros como mão de obra. E aí o nosso quarto grupo são de alemães, né? Eles empreenderam muitos povoamentos no sul do Brasil. A Alemanha passava por uma fase de modernização e de rápida industrialização de sua economia, e nisso camponeses, artesãos pediam cada vez mais postos de trabalho. E com o espaço de atuação cada vez mais restrito, muitos deles migraram para o Brasil, que ainda era um país com economia de base primária, né, portanto com mais espaço para atividades ligadas ao campo. E uma outra leva de alemães veio algum tempo depois, no período entre guerras, né, no final da Primeira Guerra Mundial para a Segunda Guerra Mundial, lá pelas décadas de 1920 e 1930, quando a Alemanha passava por uma crise severa. E o maior grupo não europeu, né, presente no Brasil são de japoneses, quase 250 mil. Né? A maioria veio para São Paulo, né? Também para o norte do Paraná, e ocorreram acordos firmados, né, entre o governo brasileiro e o japonês. Para o Brasil era interessante receber imigrantes de um país como o Japão, que teria muito a contribuir com um país ainda em formação. E para o Japão, como a população em ascensão, em crescimento, também era interessante, né, para o governo japonês, aí, no caso, mandar para cá uma população excedente, né, como forma de reduzir demandas por empregos
no próprio país. Bom, e tem tudo quanto é tipo de imigrante no Brasil de hoje, né? Mas se a gente comparar as migrações históricas de todo o período com o momento mais recente, nós veremos algumas diferenças bem acentuadas. Nós vimos no slide anterior que a migração de europeus foi a mais dominante por muito tempo em termos numéricos. Entre 2010 a 2018, tirando os chineses e portugueses, nós vemos que as nacionalidades mais numerosas são de países vizinhos mais próximos. 6 dos 8 países ranqueados são latino-americanos. E aí aqui nesse slide eu queria falar das razões dessas migrações, explorando um pouco mais sobre os três maiores grupos. A gente vai iniciar aqui pela Bolívia, né, que é um país vizinho mais pobre e que forma uma extensa fronteira com o território brasileiro, né? E aí no imaginário dos bolivianos, o Brasil seria um país vizinho com economia melhor estruturada. E por isso é um país de oportunidades. Claro, né, guardadas as proporções, eles olham para o Brasil mais ou menos como nós olhamos para os Estados Unidos e para a Europa, né? Nós sabemos que nossas condições não são tão boas assim, mas os bolivianos eles vêm de uma realidade muito mais precária e chegam aqui, né, numa esperança de uma vida melhor, né? E aí aceitam, né, qualquer condição de trabalho, qualquer salário, né? E aí nessa figura aqui, por exemplo, né, aparece uma fábrica de costura de fundo de quintal e nós temos aí um boliviano trabalhando em regime de semi-escravidão no Brasil, sem direito a quase nada. Então, muitos empregadores aproveitam o desespero desses imigrantes, totalmente sem rumo, né, e superexploram a mão de obra dessas pessoas. Um segundo grupo aí que a gente vai estar destacando são os haitianos, né? O Haiti é um caso diferente, né? Apesar da miséria extrema do país, né, que tem o pior IDH de toda a América e um dos mais baixos do mundo, o que pegou mais aí foram os desastres naturais, né, que só pioraram as coisas por lá. A gente tem aqui essa imagem mostrando os escombros, né, do terremoto que ocorreu em 2010, numa escala muito elevada, e devastou o país quase que por completo. E a partir daquele ano, um grande número de pessoas vem migrando para o Brasil. E aí, como se não bastasse, em 2016, houve, né, um furacão que atingiu parte do Haiti e novas levas precisaram deixar o país, e aí a maior parte também, né, acabou procurando pelo Brasil, para se estabelecer aqui no nosso território. E o terceiro grupo seria aí da vizinha Venezuela, né? É um caso bem particular de se analisar também, né? Nós temos aqui essa imagem número 4, que está mostrando a travessia de muitos venezuelanos na fronteira com o Brasil. O caso da Venezuela é uma mistura, né, de crise política e econômica dos últimos governos. O país tem sido vítima de várias sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, já que os governos venezuelanos não se alinham, né, e nem se sujeitam aos mandos e desmandos dos norte-americanos. Mas economicamente o país também não se diversificou, né, e seguiu muito dependente de exportação de petróleo, né, que a maioria da população vem vivendo com recursos mínimos, né? Então, existe uma grave crise de abastecimento em que falta dinheiro, né, para importar produtos elementares, né? E por conta desse caos, os venezuelanos estão indo embora para todos os países vizinhos. Não é só o Brasil, não. Nós estamos entre as nações do mundo com menos imigrantes no total da população. Comparem o percentual do Brasil com esses países que aparecem aqui. Nós, nós não temos nenhum por cento de imigrantes. Do total da população que vive no Brasil, os imigrantes representam menos de 1%. Observe os Estados Unidos, Alemanha, Austrália, né? O percentual de imigrantes é muito maior. Essas sim podem ser consideradas nações formadas, né, em boa parte por imigrantes. Mas aí a gente pode argumentar, claro, né, são países desenvolvidos, né, e por isso a procura é muito maior. Não tem como comparar com o Brasil. Mas olha o caso, por exemplo, aqui de alguns vizinhos do nosso continente, a Argentina e o Chile, né? Só para a gente fazer uma comparação mais justa, né? Veja que, inclusive, ficamos muito abaixo da média mundial, né? Que é maior que 3%. Bom, a gente falou da migração dos estrangeiros para o Brasil,
Agora vamos falar um pouco aí sobre a migração dos brasileiros no mundo, né? Onde estão, né, esses brasileiros, né? É o que a gente vai ver agora, né? Onde estão a maioria deles? Nós temos aqui 14% na América do Sul, né? A maioria, como podemos ver pelas bandeiras, estão no Paraguai, na Argentina e na Guiana Francesa. Há pouquíssimos brasileiros na África, né? A maior comunidade está em Angola, com certeza muito por conta dos laços linguísticos, né? Já que Angola também fala português. Na Oceania, o total de brasileiros é pouco relevante, né? É apenas aí 1,5%. Na Ásia, esse percentual já é maior, né? Muito aí por conta da presença de brasileiros no Japão, que apresenta uma economia viável, né? Para boa parte aí dos que se arriscam lá. O continente com a segunda maior comunidade de brasileiros é a Europa, né? E aí os destaques vão ficar aí para Portugal, Reino Unido, Espanha, Itália, e também a Alemanha. Mas a maior de todas aí as comunidades brasileiras está realmente aqui nos Estados Unidos, né? Na América do Norte. 46%, um pouco menos da metade de todos que saíram do país migraram para a terra do Tio Sam, né? Realmente é impressionante, assim. Os Estados Unidos é uma nação que absorve muita mão de obra imigrante, né? Pelo tamanho da economia do país, né? Mesmo havendo uma política agressiva para barrar a entrada de imigrantes clandestinos, ainda assim, muita gente vai para lá. E tem aquela ideia na nossa cultura, né, de que o estilo de vida americano é o máximo, né, que se pode conquistar. Outra coisa que ajuda a entender essa quantidade, né, que já existe uma rede muito bem estruturada, né, estabelecida de brasileiros vivendo lá. E querendo ou não, isso facilita também o caminho para novos imigrantes, né? Observando essa tabela à direita, a gente nota que entre 2010 e 2020 nós tivemos um aumento de brasileiros no exterior, né? Nunca houve tantos brazucas aí, né, morando no exterior como apontam os dados recentes. Nós tivemos algum momento de retração e outros de expansão, mas o saldo final é mais de 4 milhões e 200 mil saídas do Brasil para outros países, né? E isso é uma estimativa, né, oficial, né? A gente não está considerando as tentativas ilegais de entrada e permanência no estrangeiro, né? Então a ideia é de que há muito mais pessoas do que aparece nesse registro aqui. E por que esse aumento na saída de brasileiros, né? E aí, se a gente avaliar o comportamento do PIB brasileiro nesse intervalo de 2010 a 2020, veremos que há uma relação com a situação econômica muito ruim nesse período, né? É isso que provoca esse número crescente de imigração. A economia brasileira vem apresentando resultados desanimadores, né, com falta de emprego e aumento da inflação. E aí, praticamente, aí, depois de 2010, né, quando o PIB apresentou uma alta, né, de 7,5%, ele praticamente aí estagnou depois. Né? Quando cresceu, foi sempre de uma forma tímida e teve quedas aí desastrosas ali entre 2015 e 2016 e também 2020, né? E agora o nosso bloco final da aula é para traçar um panorama das migrações internacionais, né? E aí não cai demais reforçar que os principais fatores que estimulam as migrações no mundo atual são as ofertas de emprego, né, tentativa de levar uma vida mais segura e economicamente mais estável, né, mas também, né, a fuga de problemas variados que acontecem aí por vários lugares do mundo, né, guerras, perseguições, pobreza, enfim, né. Mas o que se constata é que a imigração no mundo só cresceu entre 1995 a 2019 e que o total de imigrantes em proporção à população mundial é cada vez maior. Aqui, por exemplo, em 95, correspondia a 2,8% da população total do mundo, mas em 2019 chega a 3,5%. Quais os países que mais receberam migrantes no mundo? Aqui no nosso top 5, né, com os dados de 2020, mostram que os Estados Unidos, né, com mais de 50 milhões, é praticamente aí, né, de longe, né, o que mais recebeu. Depois vem a Alemanha, a Arábia Saudita, a Rússia e também o Reino Unido.
E de onde estão saindo as maiores levas de imigrantes, né? E aí o país que lidera o ranking, né, como a gente pode ver aqui, é a Índia, né, com uma migração maciça para vários lugares do mundo, especialmente para a Península Arábica. Depois também vem os mexicanos, né? A maioria vai para os Estados Unidos. Aí nós temos os russos, os chineses e, por fim, os sírios. Esses são os 5 lugares de onde mais saem pessoas, né? E aí, para fechar essa parte, ainda nós vamos comparar remessas enviadas por imigrantes para seus países de origem. Isso nos dá uma noção, uma ideia da quantidade, né, de dinheiro levantado por esses imigrantes e o quanto eles enviam para os seus países de origem. Tá? Então aqui nós temos os 3 maiores casos. Então só para a gente ter uma noção aqui, a título de comparação, no caso do Brasil, a gente está vendo aqui 29,1 bilhões. Então é um volume que não se compara aos maiores aqui apresentados na tabela. Então nós tínhamos comentado, né, que o Brasil não é um país de imigrantes, né, em algum momento atrás da aula, e aqui também a gente consegue perceber que, por mais que muita gente tenha migrado do Brasil, o Brasil também não é um país de emigrantes, né, não tem tanta gente assim que saiu do Brasil quando a gente compara com essas maiores nacionalidades. Nós vamos dar uma olhada nesse mapa dos fluxos migratórios internacionais, né? É um mapa sobre o final do século XX, início do XXI, e vai mostrar apenas as principais correntes migratórias, né? A realidade ela é bem mais complexa do que o mapa apresenta, a gente tem que ter isso muito claro. E aqui eu quero chamar atenção para 2 cores, né? Que nós temos em verde as principais regiões de destino de imigrantes, né? Ou seja, os lugares do mundo para onde as pessoas estão indo. E com as cores em laranja, nós temos as regiões de saída dos imigrantes. E um outro ponto importante aqui é com relação ao a esses números, né, que aparecem, né? Eles se relacionam ao nível socioeconômico da migração entre os países. Então, o número 1 é sobre a migração de países periféricos para os países centrais. E observem que o número 1 é o que mais aparece, né, porque o sentido das migrações é exatamente esse, né, as pessoas abandonando regiões mais pobres, de maior dificuldade econômica e indo para as áreas mais desenvolvidas, né, com mais oportunidades. Aí o número 2, que aparece no mapa, está ligando aqui a Europa aos Estados Unidos, e é uma migração que representa aí, né, um sentido de saída, né, de país central para um país de igual padrão de desenvolvimento. E o nosso número 3 seriam as migrações de países periféricos para outras nacionalidades periféricas. Aqui eu estou circulando 5 áreas no mapa para caracterizar o fluxo de pessoas entre essas regiões do mundo. Aqui nós temos o número 1, que são as migrações que se dirigem especialmente para os Estados Unidos, né? O Canadá também recebe muita gente, mas nada comparado ao território estadunidense. São migrantes procedentes da China, do Sudeste Asiático, da Europa, da América Latina como um todo, né? Da Índia, gente do mundo todo, né? E quais são as razões dessa migração? Que é um país, né, de maior economia, né, maior economia mundial atual, né, até então, muitas oportunidades de trabalho, né, isso atrai gente do mundo todo, né, e tem um lado disso tudo que também é bom para os Estados Unidos, né, porque sempre há uma renovação da sua força de trabalho, né. Aí o nosso número 2 seria aqui a Europa Ocidental, e aí vocês observam setas vindas do Brasil, né? Muitos brasileiros migram para a Europa. Também setas vindo da Turquia, da Índia, também da África, né? E aí, nesse caso particular, trata-se do norte da África, né? Onde muita gente desamparada pelos problemas do continente tenta uma travessia para o lado europeu de uma forma clandestina. E aí a Europa, né, no caso aí, é uma região de atração pelo desenvolvimento econômico, mas também pela sua posição geográfica ali próxima da África e da Ásia, ela acaba ali, né, se constituindo como uma região receptora de muitos refugiados de guerras civis, de conflitos militares, né, que pipocam aí pela região. E aqui no número 3 nós temos os países da Península Arábica e do Golfo Pérsico como uma região atrativa. E aqui cabe um destaque especial, né? Porque a região tem uma combinação de
empregos ligados ao setor petroleiro, né, e derivados. E também, ao mesmo tempo, é uma região com muita atração turística, né, com cidades incrivelmente modernas ali, né, erguidas no deserto, como Dubai, né, Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, Doha também no Catar, cidade moderníssima, né, e isso acaba alavancando os empregos no turismo e em diversos outros setores ligados, né. A gente nota setas vindo da Turquia, do Sudão, da Somália, da Índia, né, do Sudeste Asiático, todos aí se dirigindo para a Península Arábica, para o Golfo Pérsico. E aqui ainda vou agrupar agora os números 4, a migração da África Central e Austral para a República Sul-Africana, né, mais conhecida como África do Sul, e o número 5, migrações de pessoas de países mais pobres para o Brasil e Argentina, que são aí, juntamente com o Chile, né, os países em condições um pouquinho melhores que os vizinhos. Essas duas áreas, né, o nosso número 4 e o nosso número 5, elas se configuram como regiões, seriam regiões receptoras de pessoas bem mais pobres do entorno, já que esses migrantes não encontram condições de se deslocar a longas distâncias para países melhores. E aí do lado africano, né, a África do Sul apresenta a situação um pouco melhor para os países vizinhos e faz uma função semelhante a Brasil e Argentina, na América do Sul, recebendo, né, imigrantes sem recursos a partir de travessias de fronteira e deslocamento mais curto. Bom, eu separei 3 questões para concluirmos essa aula, a primeira dela está aqui. Vamos a ela. No que se refere aos processos migratórios em geral, analise os itens a seguir e ao final assinale a alternativa correta. O item 1 está dizendo o seguinte, né, que o Brasil é um dos principais destinos dos migrantes venezuelanos que adentram o território brasileiro através da região norte. E uma vez aqui dentro, classificam-se como emigrantes. Isso está errado, né? Emigrante é aquele que sai, né, do próprio território. Quando ele sai, ele está na condição de emigrante. Quando ele chega no outro território, do país de destino, ele é imigrante. Portanto, está errado. O item 2. As maiores comunidades de brasileiros que migraram para o exterior são nos Estados Unidos e na Europa. E o principal motivo é a busca de oportunidade de trabalho. Correto? O 3. No movimento pendular, uma determinada população deixa o seu domicílio pela manhã para trabalhar em outra cidade ou região e retorna ao término do dia. Essa também está correta, né? E o item 4 está dizendo que entre 2009 e 2011, o Ministério da Justiça brasileira regularizou a permanência no Brasil de 18 mil bolivianos, né? Isso coloca-os na condição de imigrantes sazonais. E aí? Essa 4 está completamente errada, né? Migração sazonal não tem nada a ver com isso, né? Se eles estão aqui de forma permanente, eles não podem ser considerados ou classificados como migrantes sazonais. Então, itens 2 e 3 corretos, resposta verdadeira, alternativa correta, a letra C. Aqui nós temos a questão número 2, que envolve a visualização de 2 gráficos, né? Tem aqui o gráfico número 1 mostrando os imigrantes residentes no Brasil, e o número 2, imigrantes temporários, né? E aí os dados são de 2011 a 2020. A questão diz o seguinte, os gráficos 1 e 2 apresentam o percentual de imigrantes residentes, né, ou seja, permanentes e temporários no Brasil, entre 2011 a 2020. E com base nos dados, é incorreto afirmar que, aqui está dizendo a letra A, imigrantes latino-americanos são maioria absoluta, superam 50% nas duas classes avaliadas. Isso vai dar um certo trabalho, porque a gente teria que olhar nesses gráficos e levantar, né, e somar o percentual de todas as nacionalidades de países latino-americanos para a gente ter uma noção se, tanto em uma classe quanto na outra, né, eles superam os 50%. Então a gente teria que fazer a conta, né, tanto dos residentes quanto dos imigrantes temporários. E aqui no caso, teria que ter um conhecimento básico, né, de geografia, né, de separar os países latino-americanos dos demais imigrantes de outros países para a gente poder, então, fazer essa somatória. E no caso, tanto os residentes quanto os temporários, né, passaram de 50%. Então, essa está correta. A letra B está dizendo o seguinte, que as imigrações japonesas e europeias
tiveram a mesma relevância numérica dos séculos anteriores? E aí, se nós procurarmos aqui, né, a migração de japoneses, de alemães, a gente vai perceber que ela não é tão relevante. A gente está vendo aqui 2% de alemães e também de japoneses. Se a gente lembrar lá, né, da migração histórica, né, muitos japoneses e muitos alemães vieram para o Brasil, portanto, essa pode ser a alternativa a selecionarmos. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras. A letra C. Instabilidade política e falta de recursos básicos explica o contingente de venezuelanos temporários que procuram o Brasil como alternativa para a grave crise no país de origem? Perfeito, está correto. Letra D. O elevado percentual da imigração haitiana permanente no Brasil resultou da crise econômica e de catástrofes naturais que abalaram o território desse país no período avaliado. Também vimos que isso é verdade. E a letra E. A imigração chinesa de residentes superou a estadunidense, mas foi inferior entre os temporários, né? Então basta olharmos os dois gráficos e compararmos chineses e estadunidenses entre residentes, entre temporários, para confirmar a questão. A única alternativa que está incorreta seria a letra B, portanto, é ela que deveríamos assinalar nessa questão. E agora a nossa última questão envolvendo o mapa. O mapa apresenta a origem e o destino dos principais fluxos das migrações internacionais no final do século XX e início do XXI. E aí, de acordo com o mapa, é correto afirmar que... Bem, aqui o que nós temos que analisar é de onde as setas estão saindo e para onde elas estão chegando. E é necessário ter uma boa noção de posição geográfica para identificar, né, as regiões mais desenvolvidas do mundo, que são aquelas maiores receptoras de imigrantes vindo dos lugares mais pobres. Né? Então vale a pena aí rabiscar, fazer um exercício para traçar as origens e também os destinos. E a gente consegue ver que a maioria das setas terminam na América do Norte, na Europa Ocidental, né, no Japão, na Austrália, lugares aí, né, de grande atratividade de imigrantes, Singapura, né, Península Arábica e por aí vai. E a letra A, né, os fatores econômicos seguem sendo o principal motivo das migrações? Bom, tem grande chance de ser essa alternativa. Né? Vamos dar uma olhadinha nas outras. Né? Letra B, ocorre o predomínio de migrações clandestinas para Estados Unidos, Europa e Austrália? Bom, o mapa não trata disso, né? Na verdade não tem como identificar isso nesse mapa. Letra C, as catástrofes naturais são as maiores responsáveis pelas migrações atuais? Se a gente olhar no mapa, né, as setas saindo dos lugares mais pobres para os mais desenvolvidos, também nada indica que seja isso. A letra D, Estados Unidos, Europa, Austrália, Canadá, Japão, seguem sendo as principais áreas de emigração do mundo? Não, né? O contrário, né? São áreas de imigração, né? Não tem tantas saídas desses países, né? Tem muito mais chegada, né? E a letra E, fatores políticos são considerados os maiores fomentadores de imigrantes que buscam refúgio em países com condições melhores e mais humanitárias, né? Também não tem a ver com isso. E aí a alternativa correta, a letra A, fatores econômicos, né? Seguem sendo o principal motivo das migrações. Né? E é isso, pessoal. Chegamos ao final da aula. Muito obrigado aí por chegarem até aqui comigo. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.